Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Neste vídeo estarei falando sobre as 70 semanas de Daniel. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Meus amigos, meus irmãos, eu venho nesse vídeo agora pedir aos senhores, meus irmãos, que me ajude a trocar de equipamento. Quero comprar uma câmera com a melhor definição de imagem. Essa é muito inferior. Está chegando a hora de nós trocarmos o equipamento para nós termos uma qualidade de vídeo, de imagem em nossos vídeos. Ok? Na descrição do vídeo vai estar a nossa conta, o Pix, para você fazer uma oferta voluntária e de amor. Hoje, o povo de Yahweh, eles, quando vão contribuir, não contribuem por obrigação, não. O povo de Yahweh, ou os discípulos de Yahushua, né? E os discípulos de Yahushua, contribuem com amor e com alegria, tá? Com voluntários nessa obra. É nesse sentido que eu peço sua oferta. Por favor, faça isso. Em nome de Yahushua, e Yahweh te abençoará. Então nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos ler Daniel ou Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Yahushua além, até ao Messias, o príncipe haverá 7 semanas, 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação é o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Em Daniel, capítulo 5, o rei Belsazar, ele perde o reinado e morre. O rei Dario, o Medo, assumiu o seu lugar. O rei Ciro, o persa, entra na Babilônia. O rei Dario governa a Babilônia por ordem do rei da Pérsia, Ciro o Grande. Os planos de Yahweh, amados irmãos e meus amigos, não sofrem atraso ou adiantamento. Tudo tem seu tempo determinado nessa terra, por Yahweh, nosso Pai. O capítulo 9 de Daniel foi escrito no primeiro ano de reinado de Dario, por volta de 538 a.C. do Messias. No capítulo 6, Daniel passou uma noite na cova dos leões, traído pelos caldeus invejosos. Daniel tinha aproximadamente quase 90 anos de idade. A profecia de Jeremias ou Irmiarro estava para completar. Nas 70 semanas, Daniel anuncia a primeira vinda do Messias, o seu sacrifício expiatório e o fim do antigo sistema araônico de purificação de pecados. Daniel, ele tinha uma cópia
do livro do profeta Irmiarro, ou seja, Jeremias. Ele sabia pelos escritos do profeta Irmiarro que Iarro iria punir os pecados do rei da Babilônia e dos caldeus. Confere, Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12. E que os hebreus voltariam para Jerusalém no fim dos 70 anos. E Jeremias capítulo 29, versículo 14. E o povo, os hebreus, estaria livre para voltar à sua terra natal e reconstruir Jerusalém para a primeira vinda do Messias Yahushua. Daniel 9, 25. Com a volta dos hebreus à sua terra natal, iniciaria esse evento. Daniel 9, 25. Então, a partir daí, começou as 70 semanas. Artaxerxes I, rei da Pérsia, em 457, antes do Messias, emite um decreto para a reconstrução de Jerusalém, no 7º ano de seu reinado. Esdras, capítulo 7, versículos 8 a 26. As 70 semanas, que é 70 vezes 7, que é igual a 490 anos, começa a partir de 457 antes do Messias e vai chegar ao fim em 34 depois do Messias, com o apedrejamento de Estevão, o primeiro diácono, Atos 7, 58. Daniel 9, versículos 24 a 27, esses eventos, então, cujo cumprimento se estendeu até os dias apostólicos. Jerusalém seria restaurada. Em 537, antes do Messias, Jerusalém começou a ser reconstruída. Então, o caminho para a remoção do cativeiro de Judá foi aberto pelo rei Ciro, Esdras, capítulo 1, conforme foi previsto pelo profeta Yeshayahu, Isaías 44, 28, que fora 150 anos antes do nascimento do monarca persa, veio a ordem para a restauração e foi decretada pelo rei da Pérsia, Artaxerxes I. Ciro fará o que me apraz, e Jerusalém será edificada. Isaías 44, versículo 28. As ruas e os muros de Jerusalém seriam reconstruídos, mas em tempos angustiosos, que foram registrados no capítulos 4, 5 e 6 do livro de Esdras e nos capítulos 3 e 4 do livro de Neemias. Os santos dos santos seriam ungidos. O segundo compartimento do santuário terrestre era o mais sagrado e era vedado aos sacerdotes. Esse recinto sagrado era acessível apenas para o sumo sacerdote uma vez ao ano. E Yahushua, com seu sacrifício, abriu o caminho, rasgando o véu da separação e ungiu os santos dos santos e purificou com seu sangue. Matitiarro, capítulo 27, versículo 51. Tem também Hebreus, capítulo 9, capítulo 10. Aleluia. No ano 31, depois do Messias, após 3 anos e meio de ministério, que na metade da última semana, então Yahushua está na metade da última semana, tá? Após 3 anos e meio de ministério, no ano 31 depois do Messias, que é a metade da última semana, Yahushua morreu. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Matitiarro, que é Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Indicando assim o fim do sistema cerimonial terrestre e o cumprimento da profecia relatada em Daniel 9, 27, onde se diz: cessaria o sacrifício e a oferta de manjares. Os sacrifícios do antigo pacto era meramente um tipo de sacrifício final do Messias, e se cumpriram-se nele
Após o Calvário, não resta mais sacrifícios pelos pecados. Hebreus 9, Hebreus capítulo 10. Após a morte e ascensão de Yahushua, o evangelho ainda foi pregado por algum tempo, exclusivamente ao povo de Yashurum. Tá? Então, depois da morte de Yahushua Mashiach, os apóstolos, os Talmidim, eles pregaram, os emissários, pregaram para os hebreus a palavra. Por quê? Porque eles tinham que cumprir os 3 anos e meio restantes. Eles tinham que cumprir as 70 semanas de Daniel. Então, depois da morte do Messias, haveria mais 3 anos e meio para cumprir as 70 semanas de Daniel. E justamente após o martírio de Estevão, no ano 34 depois do Messias, os irmãos do caminho de Yahushua dispersaram-se de Jerusalém, e em Cornélio, o centurião, ali encerrou-se o ministério de pregação exclusiva só para os hebreus. Atos capítulo 8, Atos capítulo 11, Atos capítulo 13. Após a morte de Yahushua, o povo de um príncipe viria para destruir Jerusalém e o santuário terrestre, e Jerusalém seria inundada. Quem é o povo de um príncipe viria para destruir Jerusalém? Vocês sabem quem são. Vocês sabem quem é, né? Vamos lá. Jesus, o cristianismo, Roma, cristianismo, invade Jerusalém. Vamos traduzir assim só para você entender, tá? Mas ainda o cristianismo não havia sido criado, tá bom? Aqui foi Roma que invadiu mesmo Jerusalém e destruiu Jerusalém. Matou os hebreus, destruiu Jerusalém. Aí depois houve uma inundação e Jerusalém foi submergida. Jerusalém afundou. Ela está debaixo da água, conforme esse texto aqui. Então, no ano 70, para cumprir essa profecia, o general Tito invade Jerusalém, junto com o general Vespasiano, invade Jerusalém, e o próprio Messias falou da invasão e assolações que os gentios causariam e da fuga dos hebreus. Lucas capítulo 21 e Matitial capítulo 24. Esta profecia das 70 semanas de Daniel foi cumprida totalmente, concluída nos dias apostólicos. Então já se cumpriu as 70 semanas de Daniel. Portanto, meus amigos, meus irmãos, companheiros, discípulos do caminho de Yahushua, se vocês gostarem desse vídeo, peço que vocês compartilhem com seus amigos. E muito obrigado e até o próximo vídeo.